Estudo do livro do profeta Isaías, por Robert Gouvet, publicado em 1841. A revelação que Isaías, filho de Amós, viu no tocante a Judá e a Jerusalém. Sucederá nos dias vindouros que o monte da casa de Jeová será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado sobre os outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte de Jeová, à casa do Deus de Jacó. Dê-nos ele a lição dos seus caminhos, e andaremos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele julgará entre as nações e servirá de árbitro a muitos povos. Das suas espadas forjarão relhas de arado, e das suas lanças podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz de Jeová. Pois tu, Jeová, rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque estão cheios de costumes do Oriente e são agoreiros, como os filisteus, e fazem alianças com os filhos dos estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e sem limite são os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e dos seus carros não há fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, adoram a obra das suas mãos, o que fizeram os seus dedos. Por isso, o homem tem de ser abatido, e o varão humilhado, e não lhes podes perdoar. Entra nas rochas e esconde-te no pó, para evitar o terror de Jeová e a glória da sua majestade. Os olhos altivos do homem têm de ser humilhados, e abatida a altivez dos varões, e só Jeová será exaltado naquele dia. Pois Jeová dos exércitos tem um dia contra tudo que é soberbo e altivo, e contra tudo que é elevado para que seja humilhado, contra todos os cedros do Líbano que são altos e elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis e contra toda obra que agrada à vista. A arrogância do homem será abatida, e a altivez dos varões será humilhada, e só Jeová será exaltado naquele dia. Os ídolos de todo desaparecerão. Os homens meter-se-ão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, para evitar o terror de Jeová e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, o homem lançará às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que se fizeram para adorar, a fim de entrar nas cavernas das rochas e nas fendas dos rochedos, para evitar o terror de Jeová e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Deixai-vos de homem, que não é senão o sopro dos seus narizes. Pois em que se deve ele estimar? Conforme Isaías capítulo 2, versão Sociedade Bíblica Britânica, em português. Exposição do capítulo 2. O próprio Jerônimo, ainda no século V, coloca atenção nas palavras os últimos dias, conforme Isaías 2, verso 2, dizendo-nos que isso deve nos lembrar sobre a bênção de Jacó registrada em Gênesis 49,
uma bênção profética que se deu sobre seus filhos para revelar-lhes o que deveria lhes acontecer nos últimos dias. Jerônimo se referia especialmente à promessa feita para Judá, de que o cetro não se deve se afastar de entre seus pés até que venha aquele para quem está reservado o governo, e ele será a esperança dos gentios. A abençoada condição descrita neste capítulo de Isaías certamente nunca foi exibida na terra. A guerra ainda não cessou, nem cessará, até o tempo do reinado milenar prometido pelo Salvador. O tempo especificado aqui deve ser o tempo da restauração dos judeus, pois, abre aspas, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, fecha aspas, conforme Isaías 2, verso 3. Esse tempo deve se referir à mesma época para a qual está profetizada que toda a terra será enchida com o conhecimento da glória de Jeová, conforme Abacuque 2, verso 14, Números capítulo 14, verso 21 e Salmos capítulo 72, verso 19. Pois está dito que todos os povos devem afluir para o seu templo reconstruído, conforme mencionado em Isaías 2, verso 2 a 3, parte A. Então, depois disso, segue-se um convite aos judeus para caminharem na luz de Jeová, conforme pode ser visto em Isaías 2, verso 5. O profeta parece falar isso como se vivesse nos dias em que Jesus estava na terra, porque ele, Jesus, era a luz do mundo e a luz de Jeová, nos dias da sua encarnação e viver humano. E com esse mesmo efeito, o próprio Cristo os exorta quando disse, abre aspas, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, fecha aspas, conforme João 12, verso 35 e 36. Mas a rejeição dos judeus ao Senhor e as consequências de tal rejeição é observada estando já profetizada pelo versículo seguinte de Isaías, capítulo 2, versículo 6, que diz, abre aspas, mas tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. As consequências dessa rejeição, o profeta mostra na condição da nação judaica antes dessa cena de glória milenar, enquanto eles ainda estão abandonados pelo Senhor por causa de seus pecados. Fato este que levará o Filho do Homem finalmente a manifestar-se com seus anjos poderosos para julgamento. O primeiro pecado pelo qual são reprovados é a adivinhação, conforme Isaías 2, verso 6, o qual é reiterado em outras passagens. Os judeus do tempo do nosso Salvador foram viciados em magia, conforme podemos ver nos livros publicados pelo piedoso clérigo do século XVII, John Lightfoot. E isso é confirmado pela evidência do Talmud. Mas essa acusação, feita no presente capítulo, se refere especialmente aos tempos imediatamente anteriores ao segundo advento do nosso Senhor. E por mais estranho que pareça ao nosso entendimento, a Escritura profetiza que esse será um dos pecados mais explícitos dos últimos dias. Pois nos tempos do juízo sobre esse mundo, na grande tribulação, é dito que os homens, abre aspas, nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias. Conforme Apocalipse 9, verso 21.
A acusação de que eles geraram filhos dos estrangeiros, conforme pode ser vista em Isaías 2,6, parece significar que eles desconsideraram a ordem de Deus ao casarem ou cometerem fornicação com as mulheres de outros países. Sua terra é descrita como cheia de prata, ouro e cavalos, conforme o versículo 7. Provavelmente, essa era a condição dos judeus quando Isaías profetizou. Mas tal condição foi talvez mais plenamente manifestada nos dias do Salvador. Mas o cumprimento final desta profecia ainda não se realizou, pois tal cumprimento se dará apenas quando os judeus retornarem à sua própria terra, ainda estando na incredulidade, e através de seus muitos pecados desencadearem a vingança de Deus sobre as suas cabeças. Nota 1. A respeito da menção ao retorno dos judeus para a Terra Santa. O Sr. Gouveia escreveu este livro na primeira metade do século XIX. A primeira edição desse volume é datada como sendo feita em 1841. O retorno dos judeus para sua terra natal no Oriente Médio era um fato ainda futuro, que começaria a se cumprir 107 anos depois. Nos dias em que este livro foi publicado, o amilenismo estava fortemente enraizado na Igreja, e por influência da teologia do pacto, não se acreditava em um cumprimento literal das profecias que falavam do retorno dos judeus para sua terra natal. Quão profunda e aguda era a visão de Gouveia a respeito das profecias. Não é sem razão que até mesmo o grande Spurgeon disse a respeito dele, abre aspas, o Sr. Gouveia está 100 anos na frente da geração cristã de seu tempo. Daqui 100 anos, a Igreja começará a entender as coisas que ele vê agora. E conforme o tempo do fim chegar, seus escritos serão procurados como ouro raro, do tipo mais fino. Fecha aspas. Nota do tradutor para a edição em português. Também é dito sobre sua terra que ela está cheia de ídolos, conforme o versículo 8 do capítulo 2. E a idolatria, pelo que nos é revelado no livro de Apocalipse, será a última forma de maldade que deverá contaminar a terra. Por mais absurdo que isso possa parecer para muitos, os meios que farão com que tal profecia se realize são totalmente iguais à sua realização em si. O reinado de um, que pelo poder de Satanás e por influência infernal pode fazer milagres e prodígios para enganar, se fosse possível, até mesmo os eleitos, conforme Mateus 24, verso 24, e que, possuindo autoridade sobre todo o mundo habitável, deverá obrigar todos a adorá-lo ou então morrerem. Mas uma consideração mais completa do homem do pecado está reservada para os capítulos 10º e 14º. Por conta dessa idolatria na qual eles, os judeus, também estarão envolvidos, Deus disse por Isaías, eu não vou perdoá-los, conforme Isaías 2, verso 9. Ele, o Senhor, vem para julgar, e o profeta clama aos seus inimigos dizendo, vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror de Jeová e a glória da sua majestade, conforme o versículo 10 do capítulo 2. E foi exatamente dessa mesma forma que o Salvador descreveu seu retorno. Abre aspas. Ele disse, eis que virão dias em que direis aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Fecha aspas. Conforme Lucas 23, verso 30. Nota 2. A respeito do engano no qual os judeus cairão em relação ao anticristo. Que os judeus, nos dias do fim, serão enganados e receberão o anticristo como Messias, fica evidente pelas palavras do próprio Senhor Jesus em João capítulo 5, verso 43, onde ele diz ter vindo em nome de seu Pai e não ter sido recebido, mas que haveria um outro que viria em seu próprio nome
e que a esse os judeus receberiam. Daniel capítulo 9, versículo 27, também aponta para isso, quando diz que o príncipe que há de vir, o anticristo, faria uma aliança com muitos. E é claro, pelo versículo, que os judeus participariam dessa aliança, pois ela tem a ver com a restauração do sacrifício contínuo, o qual o próprio homem do pecado fará cessar quando quebrar a aliança feita com eles na metade da semana. Claro que desse engano escaparão aqueles que são chamados de eleitos em Mateus capítulo 24, versículo 24, e que constituirão os 144.000 selados de cada uma das 12 tribos de Israel, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 8. Nota do tradutor para a edição em português. Descrevendo algo semelhante, João assim retrata aquele dia, abre aspas, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Fecha aspas, conforme Apocalipse, capítulo 6, verso 15 a 17. E então a isso segue-se o versículo 12 de Isaías, capítulo 2, dizendo, abre aspas, O dia de Jeová dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Fecha aspas. Onde tal declaração se destina mais precisamente ao anticristo, principalmente pelo fato de que as expressões estão no singular, embora, claro, não exclua da mesma sentença de juízo quaisquer que sejam seus seguidores. Não há razão para que os cedros, as torres, os navios e as imagens, descritos em Isaías 2, verso 13 a 15, não sejam tomados literalmente, uma vez que o grande dia do retorno do Senhor produzirá, conforme a Escritura nos diz, uma mudança poderosa diante de toda a terra, conforme Salmos 46, verso 2 a 3. A declaração de que só Jeová será exaltado naquele dia, conforme Isaías 2,17, parece mostrar que certamente nesse dia, todos que estiverem vivos dentre as nações estarão diante do juízo de Cristo, para prestar contas das ações feitas no corpo, quer sejam boas ou más, conforme descrito em Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, e então cada rosto, tanto dos santos ressuscitados, como os dos iníquos vivos, deverá então curvar-se em humildade. E quem não será obrigado a se confessar transgressor contra a terrível santidade? Ninguém, exceto aquele que será o único exaltado naquele dia. Nota 3. A respeito do julgamento e da superior ressurreição. Deverá haver um julgamento antes desse das nações. Um julgamento das almas dos santos mortos que agora estão no submundo do Hades, no paraíso. Este julgamento prévio determinará quem será, abre aspas, considerado digno de obter a ressurreição dentre os mortos, fecha aspas, conforme Lucas 20, verso 35, quando nosso Senhor voltar à terra, conforme pode ser visto em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Veja também Filipenses capítulo 3, verso 11, Hebreus 11, 35, parte B, e Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6. Nota do editor da versão original em inglês. E então, nesse tempo, o Espírito será derramado sobre todo o remanescente dos que permanecerem vivos sobre a terra. E desde então, os ídolos, durante o reinado de glória do Salvador, serão lançados em covas e cavernas
abre aspas, para as topeiras e para os morcegos, fecha aspas, conforme pode ser visto em Isaías, capítulo 2, versículo 20. O versículo final contém uma repreensão para aqueles que depositam sua confiança no homem do pecado, mesmo que esse homem seja tão poderoso e exaltado como sabemos que o anticristo será. Porque naquele dia, abre aspas, ele chegará ao seu fim e não haverá ninguém que o socorra, fecha aspas, conforme pode ser visto em Daniel, capítulo 11, verso 45. Fim da exposição do capítulo 2.